E aí, meu povo, aula para o pessoal do segundo ano, e essa é a aula de número 2 da nossa terceira unidade, né? E vamos falar sobre probabilidade. Esse assunto ainda está no módulo da segunda unidade, é o último capítulo lá, e aí como vocês ainda estavam com dúvidas no outro assunto, eu não gravei esse vídeo, não coloquei esse vídeo na segunda unidade, estou mandando agora, que é probabilidade. Tem muita relação com o que a gente trabalhou, que é análise combinatória. Então vamos ver algumas situações e alguns exemplos aqui para vocês entenderem. A Maria Eduarda fez uma festinha, uma fezinha, eu com festinha, né? Não estou querendo fazer festa. Fez uma fezinha na loteria, apostando com o cartão da figura abaixo. Tá aqui um cartãozinho aqui de loteria. Qual a chance dos números escolhidos por Maria Eduarda serem sorteados? Nós fizemos uma coisa parecida, né? Que fizemos lá na prova, tinha lá com a Mega Sena, com a Quina. Só que eu não perguntei a chance, né? Falei quantos números, quantas combinações possíveis, né? Vocês teriam ali para fazer, né? De números, com, no caso fosse 60, se fosse 80 números, se fosse sortear 5, se fosse sortear 6, né? Mas aqui está perguntando qual a chance dela ganhar, né? Os números dela serem sorteados. É uma situação que vocês podem ver, né? Já aparecendo a questão da probabilidade. Qual a chance, né? Qual a probabilidade dela ganhar? Então, são coisas que vocês vão conseguir fazer nessa parte do assunto. Para resolver situações como essa, vocês estão vendo aqui, né? Nós vamos recorrer ao estudo das probabilidades. Aí tem aqui uns caminhos a seguir, tem um outro exemplo aqui que eu não coloquei. Dados, cartas, vai aparecer muitas coisas, muitos exemplos com moedas. Você joga a moeda para cima, qual a probabilidade de cair cara, de cair coroa? Se você lança um dado, a probabilidade de cair um número 3, um número par, um número maior que 3, maior que 5, tá? Essas coisas que você pode fazer, resolver, usando justamente essa probabilidade, a teoria das probabilidades, tá bom? E aí algumas coisas, né, que vocês precisam saber antes da gente partir para os cálculos. A teoria das probabilidades é um ramo da matemática que pesquisa e desenvolve modelos visando estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Já dei alguns exemplos nos outros slides, né, de exemplos aleatórios. Lançamento de um dado, lançamento de uma moeda, a loteria de números. E como é que você sabe disso? Que você pode repetir várias vezes esses fenômenos aqui nesses experimentos, lançar um dado e tal. Só que os resultados são imprevisíveis, né? Você não tem como jogar uma moeda, você sabe que vai ser cara ou vai ser coroa. Então, mas você não tem como prever se no próximo lançamento vai cair cara ou no próximo lançamento vai cair coroa. Mas você vai estudar aqui pelo menos as possibilidades de cair, por exemplo, a cara ou coroa, já dando esse exemplo aqui que você pode trabalhar, certo? Esse seria um experimento aleatório, um fenômeno aleatório. E aí, por exemplo, um probleminha aqui, lança-se um dado de 6 faces e lê-se o número da face voltada para cima. Qual a chance de se obter o número ímpar? Então, quantos números ímpares tem? São 3, né? Número 1, 3 e 5, 3 números ímpares. Mas quais são os resultados possíveis de você obter ali? O dado tem 6 faces, então são 6 números, né? 6 resultados possíveis ali. Aí você já vê duas coisas aqui que nós precisamos saber. E se aparecer com o nome lá, o espaço amostral ou o evento, você já vai saber o que é. Por exemplo, o espaço amostral seria esse, todos os resultados possíveis. Então, quando você fala assim, pegar um número dentro do espaço amostral, seria assim, dentro de todos os resultados possíveis que você tem, né? O espaço amostral. E aqui ele quer a chance de obter um número ímpar. Esse número ímpar aqui, nesse caso, seria o evento. Quando você falar de evento e de espaço amostral, você já tem uma noção do que seja, né? Vou escrever aqui, né? Por exemplo, para você calcular a probabilidade, né? Seja um evento A, é o que você quer ali, né? No caso dos dados, se fosse um número ímpar, de um espaço amostral finito, né?
Nesse caso aqui seria o número de casos possíveis, se fosse o dado seriam 6. 6 fácil. A probabilidade de ocorrer um evento é a razão, ou seja, a divisão entre o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Os casos favoráveis, os casos possíveis, basicamente é aquilo que nós falamos dos dados, né? O que você quer ali que seja um número ímpar, então são quantos? 3, né? E o número de casos possíveis para você encontrar ali são 6 dados. A moeda, do mesmo jeito, a gente vai fazer alguns exemplos aqui com moedas e dados. Mas a moeda são quantos casos possíveis? Cara ou coroa, então 2 aqui. E se você quer, por exemplo, que caia cara, então é 1 sobre 2 é a probabilidade. Vamos fazer uns exemplos, vai ficar bem mais simples. Os exemplos resolvidos aqui. E aí depois a gente vai passar para outros. Jogando 2 dados simultaneamente, determine, né, o conjunto dos resultados possíveis, ou seja, o espaço amostral. Então se você vai jogar 2 dados, aí pode cair o número 1 de um, ou no outro o número 1, ou o número 3 em um, o número 4 no outro, tanto faz. Mas quantos são os possíveis? 2 dados simultaneamente. Se você vai jogar os 2 dados, aí você lembra lá de quando a gente falava de análise combinatória, né? Que aqui, essa primeira parte aqui para determinar os resultados possíveis, na verdade eu estou fazendo análise combinatória. Para um primeiro dado seriam 6 possibilidades. Para o segundo dado seriam 6. Então 6 vezes 6, 36 possibilidades que estão descritas aqui, né? Pode estar um 3 e 1, né? 1 e 3, e aí vai variando. Isso aqui, a quantidade, né? Os resultados possíveis você encontra pensando no assunto anterior, que é a análise combinatória. 6 para o primeiro dado, 6 para o segundo, 6 vezes 6, 36. E quais são elas? Está escrito aqui, né? Todas as possibilidades. E que no caso ali é o espaço amostral. Né? A letra B pergunta assim, qual a probabilidade de sair 2 números maiores que 4? Né? 2 números maiores que 4. Quais são as possibilidades aqui? Se você ver aqui, esses primeiros, não são maiores que 4. Né? O daqui até é maior que 4. O 6 aqui, mas o 2 não. Está pedindo 2 números maiores que 4. Quais são? Os únicos ali que tem os 2 números maiores que 4 são esses 4 números aí. Vamos colocar 5, 5, 5, 6, 6 e 5 ou 6 e 6. Né? 4 possibilidades, né, de cair números maiores que 4. 4 possibilidades dentre quantas? Dentre as 36. Ou seja, qual a probabilidade, né, a probabilidade de cair, de sair ali 2 números maiores que 4, seria 4 sobre o total de possibilidades, que seria 4 sobre 36. Certo? Simples assim. Aqui eu resolvo. Aqui só está simplificando por 4, dá 1 sobre 9. Né? 4 possibilidades dentre as 36. Aqui, simplificado, 1 dentre 9. Né? A cada 9 possibilidades ali que eu tenho, 1 seria o número maior, os 2 números maiores que 4. E lembrando aquilo que nós falamos, não necessariamente se eu jogo 9, a cada 9 vai cair 1. Não, mas a probabilidade é que a cada 9 jogadas, 1 sai um número, no caso 2 números maiores que 4. Certo? Vamos seguindo. E outro exemplo, né? Quantas refeições diferentes podemos escolher, tendo cada uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Né? A refeição tem que ter pelo menos, né, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E essas são as opções de entrada, do prato principal e da sobremesa. Aí, se você já lembra de análise combinatória, né, o princípio multiplicativo, eu tenho 2 para entrada, 3 principal e 2 sobremesa. Eu sei já o total de possibilidades, né? 2 vezes 3, que daria 6. 6 vezes 2, 12 possibilidades. Mas aqui está descrita também todas. Né? Se o prato principal, no caso aqui a entrada, fosse uma sopa, o prato principal seria arroz e a sobremesa frutas. E aí vai todas essas possibilidades que você pode encontrar, né? No caso com
Começando ali com a entrada com a sopa. E se a entrada fosse um camarão? Tá chique aqui o negócio, né? Aí camarão e vai lá, certo? Tá descrito aí, faltou com a lasanha também. Aí todas as possibilidades aqui. No caso, tá aqui, 12 refeições diferentes escritas aí, certo? Isso perguntando aqui. Se fosse, estivesse perguntando algo, por exemplo, assim, ó, se escolhida uma refeição ao acaso, qual a probabilidade de comer arroz? Então, dentre essas, todas essas possibilidades aqui, quantas tem arroz aqui? Qual a possibilidade de você comer arroz? Então, imagine aqui, ó, a sopa com arroz, aí tá aqui, ó, o camarão aqui com arroz, aí tá aqui. Duas refeições aqui e duas aqui, ou seja, 4 refeições teriam o arroz. E quantas refeições são as possíveis? 12. Então, seria 4 do evento aqui e o espaço amostral 12. Simplificando, 1/3. Ou seja, a cada 3 refeições que você pegasse aqui, uma teria arroz. Essa é mais ou menos a leitura que a gente faz da probabilidade. Mas o jeito de calcular é esse. Quantas são ali que ele está pedindo? 4. E o total, 12. Então, 1/3. Aí vem a questão agora moeda aqui para a gente pensar. Como determinar a probabilidade de um acontecimento a partir da experiência, né? Sem cálculos, com experiência seria o que? Lançar uma moeda, por exemplo, né? 10 vezes e anotar os resultados obtidos, cara ou coroa. Aí você vai ver quantas vezes caiu cara, quantas vezes caiu coroa. Isso usando a experiência, você fazendo essa experiência. E se aumentasse o número de lançamentos da moeda, qual seria a tendência do resultado? Se fosse, por exemplo, 100 vezes, você ficar lançando a moeda 6 vezes, 100 vezes, ia ficar um pouco complicado. Então você faz o quê? Pensa nisso aqui, né? A lei dos grandes números. Para um número de experiências for muito grande, a frequência relativa do acontecimento é um valor aproximado da sua probabilidade. Então você não vai precisar ficar fazendo isso. Você projeta isso usando, no caso, a probabilidade de cair um resultado lá que você queira. No caso, nesse caso aqui na moeda, mas serve para qualquer coisa. Por isso que chama de lei dos grandes números, é porque se o número de vezes que você for fazer isso for muito grande, então você não vai ficar fazendo isso por experimento, você projeta isso usando justamente a probabilidade. Mas isso mais para frente, principalmente nos exemplos, vocês vão ver que isso é bem tranquilo. Então, um exemplinho aqui para a gente fazer alguns exercícios, né? Se você já entendeu aqui mais ou menos, dá uma pausa aí, faz esse daqui, depois você olha a resposta, faz o outro, para a gente ir já treinando, né? Já seguindo. Mas vamos fazer aqui, tá bom? Tá escrito aqui, ó. Se um dado, né, de 6 faces, você vai lançar um dado e vai ler o número da face que está voltada para cima. Então calcule a probabilidade de se obter. Aí está falando aqui algumas coisas, número 2, um número ímpar, número maior que 2, menor que 7, maior que 6, certo? Então são 6 faces, então eu sei que tudo que eu vou fazer aqui vai dar sobre 6, né? Então no caso aqui na letra A, minha letra A aqui, né? Fica terrível de escrever nesse negocinho aqui, mas vai. Letra A é o número 2. Quantos número 2 eu tenho no dado? Somente um número 2, né? Então, na minha letra A ali, a possibilidade é 1 sobre 6, né? 1/6. Já está resolvido. A minha letra A aqui, né? A possibilidade seria letra A, né? 1/6. Bom, a letra B aqui, é a possibilidade de, de cair um número ímpar. Quantos números ímpares tem? Ah, eu sei, né? Já sei ali quantos números ímpares tem, a gente até já fez isso no exemplo que deu lá. Só tem o número 1, o número 3 e o número 5, ou seja, 3 possibilidades. Então,
A possibilidade aqui, a probabilidade de cair um número ímpar seria 3 sobre 6. E simplificando, você pode simplificar por 3, dá 1 sobre 2. O que quer dizer isso? Que é a cada 2, uma chance de você encontrar o número ímpar, ou se você pode escrever também que vai aparecer em algumas situações, a probabilidade escrita como porcentagem. Você tem 50% de chance, né? Metade das vezes, metade dos números ali é o número ímpar. 50% de chance que você tem de encontrar o número ímpar. Se fosse um número par, também 50% de chance, né? De você encontrar aquilo ali. Um número maior que 2. Como é que eu sei quais são os números maiores que 2? Você já sabe. 3, 4, 5 e 6. 4 possibilidades. Então seria 4 sobre 6. Se for necessário, eu simplifico. Nesse caso aqui, simplificando por 2, daria 2 terços. Tá? A letra C ali, 2 terços. E a letra D, um número menor que 7. Quais são os números menores que 7? Todos. Então na letra D eu tenho 100% de chance, né, de ser um número menor que 7. Todos os números do dado são menores que 7. Né? A possibilidade ali de 100%. Escrevi aí como porcentagem. E de conseguir ali um número menor, no caso maior que 6, não tem nenhum, né? Não tem nenhum número dado ali maior que 6, 0%, 0, como você queira escrever aí. Então tá resolvido. Você tá vendo que tem exemplos que são bastante simples, outros tem que pensar um pouquinho mais, mas no geral ver o que você, as possibilidades, total de possibilidades, e calcular exatamente o que você está querendo, tá bom? Aí você tem agora aqui uma moeda. Qual a probabilidade de sair coroa em 3 lançamentos seguidos de uma moeda? Então pense o seguinte, você vai usar aqui um princípio bem simples. Se você vai lançar uma moeda apenas, qual a probabilidade de cair essa coroa? Seria 1 meio, né? 50%, 0,5, como você queira escrever. Mas seria 1 sobre 2, as possibilidades ali. Isso para uma moeda apenas. Mas está falando de 3 lançamentos, no caso a mesma moeda lançada 3 vezes. O primeiro lançamento seria 1 sobre 2. Para o segundo lançamento seria 1 sobre 2 também, né? Mesma moeda, mesma situação, coroa. E no terceiro lançamento, 1 sobre 2. E nos 3 lançamentos, como está falando, de sair coroa em 3 lançamentos seguidos de uma moeda, seria basicamente você multiplicar isso aqui, que daria 1 oitavo, ou seja, a possibilidade de 1 sobre 8, de 1 para 8, né? Lembrando, uma coisa que às vezes muita gente não se atenta, né? Está falando de probabilidade, de possibilidade. Não necessariamente a cada 8 lançamentos que você fizer, você vai achar uma coroa ali, né? Não necessariamente isso, mas a probabilidade é que isso ocorra, no caso, sair coroa nos 3 lançamentos seguidos de uma moeda. Mas é assim que a gente faz, é assim que a gente calcula. A resposta está ali, 1 sobre 8, certo? Se fosse 3, 4 lançamentos, você fazia 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Então, nesses casos aqui, ó, são eventos independentes, nesse caso. Tem uma moeda, depois outra moeda e outra moeda. Certo? A gente vai falar, isso aqui tem um dado também. Os dados tem uma situação que parece bastante com essa. Aí se você for fazer, no caso aqui, o lançamento simultâneo de 2 dados, também, 2 dados, né? Calcule a probabilidade de se obter soma diferente de 11 e faces diferentes. Primeiro, quantas são as possibilidades? A gente já falou de quantas são as possibilidades se você vai lançar 2 dados, né? São
6 no primeiro e você 6 no segundo dado. São 36 possibilidades. 6 vezes 6, 36. O total de chances, certo? 36. Mas para a soma ser diferente de 11, e agora a gente poderia usar até aquela tabelinha que tinha lá anteriormente e fazer, mas nem precisa. Pense primeiro aqui nessa letra A, né? Pense primeiro se a soma for 11. Se a soma for 11, para a soma ser 11, só tem duas possibilidades, né? Se um der 5, o outro 6. Se um der 6, o outro 5, né? Não tem outra. Para dar 11. 5 mais 5 vai dar 10, 6 mais 6 vai dar 12, 4 mais 6 vai dar 10. 5 mais 6 dá 11, 6 mais 5 dá 11. Só nessas duas possibilidades, certo? Então, para a soma dar 11, o meu resultado seria, aqui seria 2 sobre 36, né? E aí estaria resolvido. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que a soma dê 11, eu quero que a soma dê diferente de 11. Se em duas possibilidades aqui, né, a soma dá 11, né? Se em duas possibilidades a soma dá 11, para ser diferente de 11, seriam quantas possibilidades? Aí eu penso, gente, ó, se eu pensar aqui, ó, se eu tenho duas que são diferentes, que são iguais a 11, eu tenho 34 que são diferentes. Porque só eu tirar essas duas do total, que são 36, que daria 34. Então, a probabilidade de sair um número igual, a soma no caso, da 11 seria 2 sobre 36. A soma diferente de 11, 34 sobre 36. Vocês estão vendo a resposta ali? Ah, professor, está errado. Não, aqui está simplificado, né? Se eu simplificar aqui, tá bom? Eu simplifico, que daria 34 por 2, 17, 36 por 2, 18. E aí está resolvido, tá bom? Essa é a letra A. Beleza? E se por um acaso eu quiser fazer aqui essa letra B, faces diferentes, aí também eu posso pensar bem parecido. Eu posso pensar o quê? Faces iguais. Porque faces iguais é mais fácil de eu saber que as faces diferentes. Faces iguais, só se for as duas, no caso 1 em 1, né? Aí vai 2 e 2, 3 e 3 e assim sucessivamente. No caso, para ser faces iguais, são 6 possibilidades com essas minhas faces iguais, né? 6 possibilidades. Então, se eu quiser calcular com faces iguais, seria 6 sobre 36. Lembrando, eu não quero. A minha questão está pedindo aqui faces diferentes. Então, se 6 são iguais, quantas são as diferentes? Bem simples, né? Só eu tirar o 6 das 30, da 36, que daria 30. Então, 30 sobre 36. Simplificando aqui por 6, daria 5 sobre 6. A possibilidade de cair em faces diferentes. Tá vendo? Só a gente pensar um pouquinho e vai. Primeiro é saber o total aqui, né? Os dois dados, cada um 6. Simultâneo aqui, no caso, 6 vezes 6, 36. E aí vai. Para se obter um número com faces iguais, seria 6 sobre 36. E para ser com faces diferentes, 30 sobre 36. Se eu tenho 6 faces iguais, que dariam números iguais ali, aí seria 30 diferentes, já que o total são 36, né? E assim vai seguindo, ó. Outra situação, 5 bolas brancas, 8 bolas pretas, 7 bolas vermelhas. Ou seja, são 15 bolas, né? 5 mais 3 mais 7. Então, o total aqui eu já sei que são 15 bolas. Retirando uma dessas bolas ao acaso, qual a probabilidade dela ser branca e dela ser preta? Bem tranquilo também. Já sei que aqui vai ser algo sobre 15, porque são 15 bolas. E quantas bolas brancas eu tenho para resolver aqui a letra A? Quantas bolas brancas são ali? 5 bolas brancas. Então a letra A
eu resolvo 5 sobre 15. Se eu quiser simplificar, e é sempre necessário, é sempre bom, principalmente nas questões objetivas, normalmente vai estar lá tudo simplificado. Simplifica por 5, dá 1/3, certo? Está escrito ali. A outra já está aqui, ó, o resultado ali, né? Mas aí vocês, a gente calcula aqui também. Eu tenho 15 total de bolas, né? E se for, no caso, preta, quantas bolas pretas tenho? Tem 3 bolas pretas. Então, daria 3 sobre 15, simplificando por 3 ali, 1 sobre 5. Lembrando que está falando, retirando uma dessas bolas ao acaso. Então, estou fazendo a situação retirando uma bola. Então, retirando uma bola, 5 sobre 15, porque tem 5 bolas brancas. Beleza. Acabou essa situação da letra A. Letra B, retirando uma bola, 3, porque são 3 pretas. Beleza. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai fazer uma situação que não é assim. Porque vai tirar mais de uma bola, certo? E aí você vai ver que vai ser diferente. Considere um octógono regular. E aí pergunta o seguinte: tomando ao acaso uma das diagonais do polígono, qual a probabilidade de que ela passe pelo centro? Então, as diagonais que passam pelo centro do octógono são essas: 1, 2, 3, 4 diagonais. Mas o octógono não tem só elas, só essas 4 diagonais, né? Tem mais uma aqui, outra, são várias diagonais. Primeiro eu preciso saber o total de possibilidades, ou seja, quantas diagonais tem no octógono, para depois saber qual a probabilidade de cair alguma que passe pelo centro. Que passa pelo centro está escrito aqui, são 4. 1, 2, 3, 4. Mas qual é o total? Aí você lembra lá do fundamental, né? Tem até uma formulazinha para você encontrar o número de diagonais. Seria n vezes n menos 3 sobre 2. Né? Lembrando aí do fundamental lá. E aí você calcula sim as diagonais. Você coloca aqui o número de diagonais, como são octógono, esse n aqui é o número de lados, o número de vértices, seria 8 vezes 8 menos 3 dá 5, dividido por 2, 8 vezes 5, 40, 40 por 2 dá 20. Então, são 20 diagonais. Pronto, aqui já está resolvida a minha questão. Eu sei que é algo aqui sobre 20, né? Total de possibilidades. E quantas são que passam pelo centro? Está escrito ali, nós contamos 4. 4 possibilidades. Simplificando por 4 daria 1 quinto. Ou ainda posso colocar isso como porcentagem também, né? Escrevi aqui, ó, tá vendo? 20%. E aí você transforma isso aqui em porcentagem. 1 sobre 5 daria a mesma coisa de 20%. Tá bom? Vai treinando aí, vai fazendo. Você vê que não é difícil, né? Outro exemplo, para tomar mais 2 aqui. Imagine que vamos jogar 2 dados justos de 6 lados. Justo, né? De vez em quando aparece essa questão dos justos, porque tem aqueles dados viciados, né? Que sempre cai a mesma coisa. Então, já um dado normal. Calcule a probabilidade de os 2 dados caírem em 3. Então, pensa primeiro para um dado, depois pensa para o outro dado. Vamos pensar aqui, para cair o número 3. Quantos números 3 tem no dado? Apenas um número 3, né? Não tem 2 números 3 ali. É um 3 só que vai ser. Você pode sortear. Então, só tem um. Né? E qual o total de possibilidade dos dados? Nós já falamos, e até demais, né? 6 possibilidades. Então, para um dado seria 1/6. E para o segundo, para cair um também, seria 1/6, né? Para cair o outro dado também cair 3. Mas eu estou lançando os 2 dados simultaneamente, né? Joguei os dois dados. Né? Então, qual a possibilidade? Multiplico e daria 1 sobre 36. Simples assim, não tem outra coisa para calcular, só cai o número 3. No primeiro é 1/6, no segundo é 1/6. Então seria 1 sobre 36. Certo?
Aí o que eu chamei a atenção, na outra questão que está a resposta, né? Na outra questão eu chamei a atenção para uma coisa que, por exemplo, os dados aqui tá 1 sobre 6, porque os dados sempre vão ter 6 faces, né? Então, se 1 sobre 6, aqui 1 sobre 6. Se fosse para cá é um número ímpar, aqui seria 3 sobre 6, 3 sobre 6. E é uma coisa que, por exemplo, a gente vai ver aqui que não vai ser tão simples desse jeito, porque você precisa pensar numa coisinha. Em um pacote de balas, há 5 de sabor morango e 10 de sabor abacaxi. Beleza, você já sabe que são 15 balas que tem ali no pacote. 15 balas. Então eu vou ter ali alguma coisa, né, sobre 15. Meu espaço amostral seria 15 balas. Tá bom? Se 3 balas forem retiradas ao acaso, qual a probabilidade de serem todas de sabor morango? Então, quantas são de sabor morango? 5. Estou retirando uma bala apenas, se eu for retirar apenas uma bala, seria 5 sobre 15, porque são 5 de sabor morango dentre as 15, certo? Aí você para e pensa, se eu for fazer, por exemplo, tirar mais uma bala, eu não vou ter mais as 15 balas, porque eu já tirei uma, lembrando? É por isso que eu chamei a atenção, por exemplo, da moeda. Se você lança a moeda, seria 1 sobre 2. Lança outra moeda, 1 sobre 2. Outra moeda, 1 sobre 2. O dado. Lançou um dado 1 sobre 6, outro dado 1 sobre 6, outro dado 1 sobre 6. Nesse caso aqui, você tem o pacote de balas e você vai retirar as balas. Se você retira, não vai ficar 15 balas, né? Você não tem mais as 15 balas aqui. Aqui agora você tem, ó, até você tem 14 balas, né? Você tem 14 balas. E você não tem mais 5 de morango, já que você pensou nas possibilidades de tirar os 5. Você tem 4 balas de morango. E na próxima, você vai tirar a próxima, você não vai ter mais 14 balas. Você já tirou 2, você vai ter 13 balas apenas para você retirar. E se você, a probabilidade de você pensou no sabor morango, você já tirou um sabor morango, você tem 3 possibilidades para você calcular aquilo ali. Tá bom? Se você fizer esses cálculos aqui, eu não vou fazer agora, mas dá para você fazer bem tranquilamente e achar esse valor aqui. Aqui já está um valor simplificado, tá bom? Aqui já é um valor simplificado. Aqui em cima vai dar 20, vai dar um valor grande aqui. Aqui já estou simplificando. 2 sobre 91. E aí isso aqui vocês fazem. Tenta fazer aí. Que 2 é horrível, né? Escrevendo com o aparelho aqui ainda vai, mas com o mouse fica pior ainda, né? 2 sobre 91. Isso aqui já simplificado, tá bom? Então, pra gente isso aqui era apenas o que nós temos para hoje. Probabilidades que já deu para você ter uma ideia do que é o cálculo de uma probabilidade e já dá para vocês fazerem alguns exemplos. Lembrando que isso ainda está no módulo da segunda unidade e que lá tem vários exercícios, inclusive depois eu vou deixar alguns aí para vocês fazerem, mas já dá para fazer, não fica esperando não eu passar exercício ou eu cobrar exercício, porque às vezes eu até passo, mas como não cobram, digo, não precisa enviar, não vai valer nota, aí não faz. Exercício, o nome está dizendo, para você exercitar e aprender. Bom, valeu meu povo, um abraço, qualquer coisa é só falar.